A delação que envolve Moraes e um contrato multimilionário com sua esposa está revoltando o Brasil e mostrando o tamanho do sistema que protege a esquerda no poder. Enquanto conservadores são perseguidos, os aliados do establishment seguem cercados de privilégios e silêncio da mídia. A verdade precisa aparecer. Se você apoia a direita, defende liberdade e quer ficar por dentro de tudo que escondem do povo, inscreva-se no canal e fortaleça essa batalha. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o caso do Banco Master. A defesa do empresário Daniel Vorcaro entregou uma proposta de delação premiada à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal. O material foi enviado nesta semana e agora passa por análise dos órgãos responsáveis. É a primeira vez que uma colaboração desse tipo é avaliada conjuntamente pela PGR e pela Polícia Federal. O acordo precisa ser acompanhado de provas como documentos, gravações e outros materiais. Vorcaro está preso preventivamente desde o mês de março, no âmbito da Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas de fraudes em negócios envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília. No mesmo caso, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também sinalizou interesse em fechar um acordo de colaboração premiada. Marcília, mais um passo que se dá em relação a esse caso do Master. A gente reforça que o acordo não foi ainda fechado. O que houve foi uma sinalização por parte da defesa do Vorcaro para entregar o que eles chamam de anexos, que seriam documentos, materiais, provas, que serão analisados tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República, de modo conjunto, para avaliar se vale a pena fazer esse acordo de colaboração premiada, quais serão os possíveis benefícios que serão dados a Daniel Vorcaro, mas ele precisa entregar provas, nomes e algo que a Polícia Federal ainda não tenha investigado. Isso que eu queria perguntar, Paula, ao Marcília. Essa proposta já vai acompanhada de algumas provas ou não? Pode estar acompanhado de provas ou pode ser só uma fala que depois vai ser acoplada a outras eventuais provas que até já estão. Porque, veja, ele também não tem como apresentar provas se o celular dele está apreendido. Uma das provas seria o próprio celular. Então pode indicar caminhos. Indica caminhos. O que eu estou dizendo, você pode verificar ali ou aqui ou acolá que você vai encontrar. Então essa é uma maneira também de lidar com a delação. É um primeiro passo para a delação. Vamos dizer assim, ele entregou a delação, mas a delação, ela que não é o download que você vai fazendo aos poucos. Começou o download, Então, termina o download da delação quando há a homologação, ou seja, quando o Mendonça, que é o juiz da causa, ele fala, aceito, está válido, isso aqui vai a julgamento. Até isso acontecer, tem diversos passos. O próximo, depois desses anexos serem entregues, é haver uma negociação. Negociação da PGR, que é difícil, porque a PGR é parceira dos ministros, que provavelmente estão ali delatados. Então, tem esse problema, vai ser uma negociação dura. Depois disso, aí, dessa negociação, a gente segue adiante e vai chegar a tal homologação. Vão entregar isso ao Mendonça, ele vai avaliar se vale a pena, se não vale a pena, e isso pode, então, se tornar judicializado. O ponto que chama a atenção, Paula, nesse primeiro momento, é que a gente aguardava mesmo que algum ministro ou alguns ministros aparecessem. Por quê? Porque havia uma corrida de delações. O ex-presidente do BRB estava preso, foi preso, e estava querendo passar na frente do próprio Vorcaro, dizendo, eu também sei, e claro, tudo que o Vorcaro sabe, provavelmente o ex-presidente do BRB também sabe. Outro advogado ligado a esse ex-presidente do BRB também foi preso e também queria correr por fora, todo mundo queria delatar. Então, o Vorcaro, que não queria, e por isso que está demorando a delação dele, ele não queria entregar nome de ministro, deixaram claro para ele o seguinte, se você não entregar o nome do ministro, quando vier a delação do ex-presidente do BRB e aparecer o nome do ministro, a tua não vale nada. Aliás, que você tem de delatar fatos novos. Fatos novos e fatos verdadeiros. Se você deixa de delatar alguma coisa, você está mentindo. Alguma coisa que você sabe, você mente. Se você omite o que você sabe, você está mentindo. Então, esse é o ponto. Então, se o Vorcaro deixasse de falar nome de ministro, isso até seria bom para o ex-presidente do BRB, que falaria, tem um fato novo aqui que não apareceu, direi eu. Então, o Vorcaro sabe que se ele não trouxesse tudo o que era possível a ele, a delação dele ia se tornar
completamente desnecessária. Então vem uma bomba, me parece, por aí, que agora a gente apenas está vendo a pontinha do iceberg. E essa pontinha do iceberg eu já acho bem interessante. Porque o que foi dito? 2 informações apareceram hoje vazadas na imprensa. Uma delas, a de que o tal do contrato de 129 milhões de reais com a esposa do Moraes era um contrato para o Vorcaro. Ele afirmou isso, segundo o que foi vazado. Esse contrato era para se aproximar do Moraes. Quer dizer, ele ali disse claramente que não tinha contrato jurídico nenhum com a mulher do Moraes. Que todo mundo suspeitava. Que todo mundo sabia, né? Sim, e suspeitava, claro. Mas ele está formalizando, ele está oficializando. O contrato era para buscar proximidade com o ministro do STF. E a outra informação que ele traz é de que esse contrato com a mulher do Moraes nem era o maior valor pago. Então tinha coisa pior. Tinha valor ainda maior a ser pago. E aí é o seguinte, se você se aproxima de um ministro do STF, embora isso pareça banal, que se aproximar, mas ele não quer, você não paga 129 milhões para ser amigo do ministro, para tomar vinho e fumar charuto com o ministro. Você está buscando alguma vantagem. Claro. E você não paga 129 milhões para buscar uma vantagem lícita. Então, nas entrelinhas... Então, um pouco com um ministro que não fosse o superpoderoso da época. Um pouco o ministro que tivesse com a bala na agulha. Sim. Então, se esse contrato serve para se aproximar, obtendo uma vantagem, e esse valor todo nos leva a uma possibilidade de conclusão de que essa vantagem é ilícita, nós estamos aqui diante de um crime, de um possível crime. Ainda é cedo para imputar, cravar, mas... obtenção de vantagem indevida de uma autoridade pública está no Código Penal, no artigo 317, chama-se corrupção passiva. Então, nós estamos à beira de chegarmos ao entorno do Moraes com esse carimbo. E isso é muito sério. Pois é, e outra, se nós temos o Moraes, como disse o Piotr, que é a maior autoridade da República, sem dúvida alguma, e o maior contrato não foi com a mulher dele, quem mais que o Vorcaro buscou botar no bolso? Será que tem gente mais importante? Eu não consigo ver em outro poder. Será que tem mais gente do STF? Ou gente do STF com mais poder ainda do que o Moraes? É isso que a gente talvez descubra nos próximos dias. Marcília, mas eu vi essa apuração que você nos trouxe e dizendo que o Vorcaro teria buscado proximidade com o Moraes, mas que não teria havido a troca de favores. É isso que chega, mas ainda tem muita água para rolar. Fato é que isso é um bastidor que foi publicado hoje, mas a gente precisa aguardar, claro, ter muita cautela. Mas me parece que aqui, ele buscou favorecimento, mas que não aconteceu efetivamente a troca de favores. É isso bloquear que ele tenta, de alguma forma, talvez salvar a pele do ministro Moraes, mas, de novo, a gente vai ter de aguardar. E só mais uma questão, Marcília, como a PGR e a Polícia Federal que vão analisar esses anexos, esses documentos, eles precisam chegar a um acordo ou, de repente, a PGR fica satisfeita e a Polícia Federal não? Como é que ficaria isso? Um aceita uma parte? Eles precisam chegar, efetivamente, num acordo? Porque talvez seja a primeira vez que as duas entidades trabalham em parceria na análise de uma delação grandiosa como essa. É uma parceria, um investiga, o outro acusa, vamos dizer, né? Então você tem a Polícia Federal que investiga e a PGR que acusa. Ela faz ali o papel do Ministério Público. Então é necessário que haja uma conciliação, porque senão se quem investiga não dialoga com quem acusa, aquilo sai dos trilhos. É necessário que haja uma conciliação. E talvez nessa conciliação eles tirem algum excesso, algo caia fora do vagão, alguma informação não vá adiante, né? Provavelmente a PGR vai tentar machucar as investigações que a Polícia Federal está fazendo até agora. Mas veja, tudo isso está dentro, até agora, tudo que a gente sabe, vamos lembrar desse fato, está em 30% de um celular, dos 8 celulares que o Vorcaro tem. Um celular só foi 30% periciado e a gente já sabe tudo que a gente viu. Imagina o que tem nos outros tantos, imagina com a delação do Vorcaro, imagina com a delação do ex-presidente do BRB. Não tem muito o que a PGR fazer. É como se você tenta... Eu me lembro, só um exemplo, uma vez eu tinha um cachorrinho e começaram aqueles fogos de fim de ano e quando os primeiros fogos chegaram, ele tentou latir para conter os fogos. Quando todos vieram, ele saiu correndo e escondeu-se debaixo da cama. O Gonê vai se ver nessa situação, não tem como ele segurar essa bomba que está para cair na mão dele. O Piotr, tem um outro ponto central também desse acordo de colaboração premiada, me parece que é um ponto fundamental, que é a devolução do dinheiro que foi desviado
pelo Daniel Vorcaro, enfim, pelo Banco Master. Isso precisa também constar nesse acordo e muitas vezes ali é um ponto delicado, né, desse acordo de colaboração. Como é que vai ser feita essa devolução e os valores? Então, mas aí é sempre difícil, não é que seja impossível. Nós vimos acordos de leniência serem feitos da Operação Lava Jato, exatamente os mesmos que o Toffoli foi lá e anulou. Mas fizeram a prestação, desculpa, Piotr, fizeram a prestação e aí Sim. Depois eles foram anulados ao longo dos anos. Então, e ali foi uma confissão. Neste caso, o Vorcaro também não teria como não dizer que recebeu o dinheiro e desviou o dinheiro. A questão é, onde é que está todo esse dinheiro? E se ele não gastou uma parte, se essa parte, por exemplo, já não está mais sob controle dele para que ele possa devolver. No mínimo, ele vai ficar devedor da República, ele vai ficar devedor do Estado. Mas não é um processo simples, porque cada parte desse dinheiro você tem que justificar que houve realmente um desvio. Que tem maracutaia e trambique nesse negócio, ninguém duvida. Ele não está preso porque ele é um sujeito honesto. Muito pelo contrário, há uma série de coisas graves que pesam sobre ele. Aliás, ele está fazendo uma delação deste tamanho, é uma prova cabal disso. Ele tem muita coisa a contar e a contar sobre poderosos. Paula, só me permita voltar a um ponto que você mencionou. Eu li esse vazamento, sobre esse vazamento, alegar que ele estava interessado em ter benefícios por parte do Alexandre, mas que isso não aconteceu. Bom, eu preciso pegar e entender quais foram qual foi o conteúdo das ligações do ministro Alexandre com o presidente do Banco Central. Que o Vorcaro tinha um interesse, naquele momento, até então, fazer com que o Banco Central aprovasse a venda do Master para o BRB, porque isso tem que passar por regulação obrigatória do Banco Central. E foi bem no meio, ou seja, não dá para falar que é magnífico ou não, mas eu preciso saber desse conteúdo. Ou seja, o Banco Central, que colocou sigilo nessas conversas todas, vai ter que levantar esse sigilo e contar a verdade, senão vai ser arrolado como acusado também, vai responder por crime. Esse sigilo, neste momento, se for mantido, é criminoso. Então, quer dizer, tem muito mais coisa. Eu vejo na imprensa também algum morde-a-sopra com o ministro Alexandre de Moraes que chama atenção, né? Agora ele foi o articulador da queda do Messias, como os querendo se aproximar de um desejo da direita de não aprovar o nome do Lula e tudo mais. Então, há muita coisa que precisa ser evidenciada e, obviamente, esclarecida, que a gente vai ver, obviamente, quando esse acordo for de fato regulado, e aí a gente tem acesso a essas informações. Mas muita coisa precisa já vir à tona logo, porque nós temos uma eleição em outubro, né? Olha só, o que se sabe já é suficiente para que o procurador-geral seja proibido de atuar nesse processo, proibido, tá? Porque ele é parte interessada, já que é funcionário, mais que sócio, ele é subalterno, tá? Um funcionário subalterno do Gilmar Mendes. Ele obedece ao Gilmar Mendes. Foi nomeado pelo Gilmar Mendes, mais que indicado, e obedece. Então, ele tinha que estar fora dessa. Se ele tentar impedir que as investigações prossigam, ele deveria ser arrolado ali entre os acusados de participação, porque é uma forma de você impedir que um escândalo seja inteiramente esclarecido. Agora, repito, o que se sabe já deveria ter feito com que o Toffoli e o Moraes estivessem não já fora do Supremo, mas no banco dos réus. Já se sabe isso. Então é o seguinte, vamos ficar de olho no procurador, porque se ele tentar isso, ele terá superado todas as fronteiras, tá, do comportamento minimamente responsável. Tem que ter um homem que ocupa esse cargo, e ele agirá como cúmplice dos claramente envolvidos. O que é que falta para provar, para todo mundo se convencer de que o Vorcaro pagou a mulher do Moraes e não conversou com ela, só conversou ou tentou conversar e conversou com o Moraes o tempo todo? Ela não tem uma única reunião, a Viviane, mulher do Alexandre de Moraes, não teve uma reunião de que tenha participado o Vorcaro. Então é tão evidente esse negócio que a gente já tinha que começar
perto do fim. Estamos chegando ao fim do esclarecimento. Vão vir mais provas? Claro, porque as provas são intermináveis, né? São inumeráveis, incontáveis. Mas o que se sabe, já deveria ter botado pelo menos 2 ministros para fora do Supremo. E enquanto tentam controlar a informação e calar quem pensa diferente, o povo brasileiro começa a enxergar quem realmente manda no sistema. A direita segue firme na luta por liberdade, transparência e justiça verdadeira. Se você também quer um Brasil mais livre e sem perseguição contra conservadores, deixe seu like, inscreva-se no canal e faça parte dessa corrente patriótica.